Nos dias seguintes, perguntaram-se se não seria isso que lhes iria acontecer. Ao princípio, não estranharam. Desde o princípio que estavam habituados, falhas nas entregas da comida sempre as havia. Os cegos malvados tinham razão quando diziam que os militares às vezes se atrasavam, mas a essa razão pervertiam-na logo quando, em tom jocoso, afirmavam que, por isso, não tinham tido mais remédio que impor um racionamento. São as penosas obrigações de quem governa. No terceiro dia, quando já não se conseguiria encontrar nas camaradas uma códea, uma migalha, a mulher do médico, com alguns companheiros, saiu à cerca e perguntou: Olá, que atraso é esse? O que se passa com a comida? Já vão 2 dias passados que não comemos. O sargento, outro, não o de antes, veio à grade para declarar que a responsabilidade não era do exército. Ali não se tirava o pão da boca a ninguém, que a honra militar nunca o permitiria. Se não havia comida, é porque não havia comida. E vocês não deem um passo. O primeiro que avançar já sabe a sorte que o espera. As ordens não mudaram. Assim, intimados, voltaram para dentro e falaram com os outros. E agora, que fazemos? Se não nos trazem de comer? Pode ser que tragam amanhã, ou depois de amanhã, ou quando já não nos pudermos mexer. Devíamos sair? Não conseguiríamos, nem ao portão, se tivéssemos vista. Se tivéssemos vista, não nos teriam metido neste inferno. Como estará a vida lá fora? Talvez que os tipos não se importem de nos dar comida se a lá formos pedir. Afinal, se falta para nós, também há de vir a faltar para eles. Por isso mesmo não nos dariam o que têm. E antes que ela se lhes acabe, teremos nós morrido de fome. Que podemos fazer, então? Estavam sentados no chão, sobre a luz amarela da única lâmpada do átrio, mais ou menos formando um círculo. O médico e a mulher do médico, o velho da venda preta, entre outros homens e mulheres, 2 ou 3 de cada camarata, tanto da ala esquerda como da ala direita. E então, sendo este mundo dos cegos o que é, sucedeu o que sempre há de suceder. Um dos homens disse: O que eu sei é que não estaríamos nessa situação se não fossem ter-lhes matado o chefe. Que importância teria irem lá as mulheres 2 vezes por mês e dar-lhes o que deu para dar-se à natureza? Pergunto: houve quem achasse graça à reminiscência, houve quem disfarçasse o riso. Alguma voz de protesto não a deixou falar o estômago. E o mesmo homem insistiu: quem teria sido o da façanha, gostava eu de saber. As mulheres que estavam lá nessa altura juram que não foi nenhum delas. O que devíamos fazer era tomar a justiça nas nossas mãos e levá-la ao castigo. Desde que soubéssemos quem é, dizíamos-lhes: aqui está o tipo que vocês procuram, agora deem-nos a comida. Desde que soubéssemos quem é, a mulher do médico baixou a cabeça. Pensou: tem razão, se alguém aqui morrer de fome, a culpa será minha. Mas depois, dando voz à cólera que sentia subir dentro de si, contradizendo esta aceitação de sua responsabilidade: mas que sejam estes os primeiros a morrer, para que a minha culpa pague a culpa deles. Depois pensou, levantando os olhos: e se agora lhes dissesse que fui eu que matei? Entregar-me-iam sabendo que me entregavam a uma morte certa?
fosse por efeito da fome ou porque o pensamento subitamente a seduziu como um abismo, variou-lhe a cabeça uma espécie de aturdimento. O corpo moveu-se-lhe para diante. A boca abriu-se para falar, mas nesse momento alguém lhe agarrou e apertou o braço. Olhou. Era o velho da venda preta, que disse: mataria com as minhas mãos quem a si próprio se denunciasse. Por quê? Perguntaram da roda. Porque se a vergonha ainda tem algum significado neste inferno em que nos puseram a viver e que nós tornamos em inferno do inferno, é graças a essa pessoa que teve a coragem de ir matar a hiena ao covil da hiena. Pois sim, mas não será a vergonha que nos virá encher o prato. Quem quer que sejas, está certo no que dizes. Sempre houve quem enchesse a barriga com a falta de vergonha, mas nós, que já nada temos, a não ser esta última e não merecida dignidade, ao menos que ainda sejamos capazes de lutar pelo que de direito nos pertence. Que queres dizer com isso? Que tendo começado por mandar as mulheres e comido à custa delas com pequenos chulos de bairro, é agora a altura de mandar os homens, se ainda os temos aqui. Explica-te, mas primeiro diz-nos de onde és. Da primeira camarata, do lado direito. Fala, é muito simples. Vamos buscar comida pelas nossas próprias mãos. Eles têm armas. Se saiba, só tem uma pistola e os cartuchos não vão durar-lhe sempre. Com os que têm, morrerão alguns de nós. Outros já morreram por menos. Não estou disposto a perder a vida para que os mais fiquem cá a gozar. Também estarás disposto a não comer se alguém vier a perder a vida para que tu comas? Perguntou sarcástico o velho da venda preta, e o outro não respondeu. À entrada da porta que dava para as camaratas da ala direita apareceu uma mulher que estivera a ouvir escondida. Era que tinha recebido na cara o jorro de sangue, aquela em cuja boca o morto ejaculara, aquela ao ouvido de que a mulher do médico tinha dito: cala-te. E agora está esta mulher pensando: daqui onde estou, sentada no meio destes, não te posso dizer cala-te. Não me denuncies, mas sem dúvida reconheces a minha voz. É impossível que a tenhas esquecido. A minha mão esteve sobre a tua boca, o teu corpo contra o meu corpo, e eu disse: cala-te. Agora chegou o momento de saber verdadeiramente a quem salvei, de saber quem és. Por isso vou falar, por isso vou dizer em voz alta e clara, para que possas acusar-me, se é esse o teu destino, e o meu destino já o digo. Não irão apenas os homens, irão também as mulheres. Voltaremos ao lugar onde nos humilharam, para que da humilhação nada fique, para que possamos libertar-nos dela da mesma maneira que cuspimos o que nos lançaram à boca. Disse e ficou à espera, até que a mulher falou: aonde tu fores, eu irei. Foi isso que disse. O velho da venda preta sorriu. Pareceu um sorriso feliz, e talvez o fosse. Não é ocasião para lhe perguntar. Mais interessante é reparar na expressão de estranheza dos outros cegos, como se alguma coisa lhes tivesse passado por cima das cabeças, um pássaro, uma nuvem, uma primeira e tímida luz. O médico segurou a mão da mulher, depois perguntou: ainda há quem esteja aqui a pensar em descobrir quem matou aquele, ou estaremos de acordo em que a mão que o foi degolar era a mão de todos nós, mais exatamente a mão de cada um de nós? Ninguém respondeu. A mulher do médico disse: demo-lhes ainda um prazo. Esperemos até amanhã. Se os soldados não trouxerem comida, então avançamos. Levantaram-se
Dividiram-se uns para o lado direito, outros para o lado esquerdo. Imprudentemente não tinham pensado que algum cego da camarata dos malvados poderia ter estado a escutar. Felizmente, o diabo nem sempre está atrás da porta. Este ditado veio muito a propósito. Fora de todo o propósito, veio o altifalante. Nos últimos tempos, uns dias falava. Outros não, mas sempre à mesma hora, como prometera. De certeza, havia no transmissor um sistema de relógio que no instante preciso fazia entrar em movimento a fita gravada. A razão por que algumas vezes havia falhado não a viremos a conhecer. São assuntos do mundo exterior, em todo caso, bastante sérios, porquanto o resultado foi baralhar-se o calendário, a chamada conta dos dias que alguns cegos, maníacos por natureza ou amantes da ordem, que é uma forma moderada de mania, tinham tentado levar escrupulosamente, dando nozinhos num cordel. Faziam-no aqueles que não se fiavam da memória, como quem fosse escrevendo um diário. Agora era a hora que vinha fora de tempo. Devia ter-se avariado o mecanismo, um rele torcido, uma soldadura solta. Oxalá a gravação não vá voltar infinitamente ao princípio. Era só o que nos estava a faltar. Sobre cegos, loucos. Pelos corredores, pelas camaratas, como um derradeiro inútil aviso, ressoava a voz autoritária. O governo lamenta ter sido forçado a exercer energicamente o que considera ser o seu direito e o seu dever. Proteger por todos os meios as populações na crise que estamos a atravessar, quando parece verificar-se algo de semelhante a um surto epidêmico de cegueira, provisoriamente designado por Mal Branco, e desejaria poder contar com o civismo e a colaboração de todos os cidadãos para estancar a propagação do contágio. Supondo que de contágio se trata, supondo que não estamos apenas perante uma série de coincidências por enquanto inexplicáveis. A decisão de reunir no mesmo local as pessoas afetadas e, em local próximo, mais separado, as que com elas tiveram algum tipo de contato, não foi tomada sem séria ponderação. O governo está perfeitamente consciente das suas responsabilidades e espera que aqueles a quem esta mensagem se dirige a assumam, como cumpridores cidadãos que devem de ser as responsabilidades que lhes competem, pensando também que o isolamento em que agora se encontram representará, acima de quaisquer outras considerações, um ato de solidariedade para com o resto da comunidade nacional. Dito isto, pedimos a atenção de todos para as instruções que se seguem. Primeiro, as luzes manter-se-ão sempre acesas. Será inútil qualquer tentativa de manipular os interruptores. Não funcionam. Segundo, abandonar o edifício sem autorização significará morte imediata. Repito, morte imediata. Terceiro, em cada camarata existe um telefone que só poderá ser utilizado para requisitar ao exterior a reposição de produtos de higiene e limpeza. Quarto, os internados lavarão manualmente as suas roupas. Quinto, recomenda-se a eleição de responsáveis de camarata. Trata-se de uma recomendação, não de uma ordem. Os internados organizar-se-ão como melhor entenderem, desde que cumpram as regras anteriores e as que seguidamente continuamos a anunciar. Sexto, 3 vezes ao dia serão depositadas caixas de comida na porta da entrada, à direita e à esquerda, destinadas, respectivamente, aos pacientes e aos suspeitos de contágio. Sétimo, todos os restos deverão ser queimados, considerando-se restos para este efeito, além da comida sobrante, as caixas, os pratos, os talheres, que estão fabricados de materiais combustíveis. Oitavo, a queima deverá ser efetuada nos pátios interiores do edifício ou na cerca. Nono, os internados são responsáveis por quaisquer consequências negativas dessas queimas. Décimo, em caso de incêndio, seja ele fortuito ou intencional, os bombeiros não intervirão.
11º. Igualmente, não deverão os internados contar com qualquer tipo de intervenção do exterior na hipótese de virem a verificar-se doenças entre eles, assim como a ocorrência de desordens ou agressões. 12º. Em caso de morte, seja qual for a sua causa, os internados enterrarão sem formalidades o cadáver na cerca. 13º. A comunicação entre a ala dos pacientes e a ala dos suspeitos de contágio far-se-á pelo corpo central do edifício, o mesmo por onde entraram. 14º. Os suspeitos de contágio que vierem a cegar transitarão imediatamente para a ala dos que já estão cegos. 15º. Esta comunicação será repetida todos os dias, a esta mesma hora, para conhecimento dos novos ingressados. O governo, neste momento, as luzes apagaram-se e o altifalante calou-se. Indiferente, um cego deu um nó no cordel que tinha nas mãos. Depois, tentou contá-los os nós. Os dias, mas decidiu. Havia nós sobrepostos, cegos, por assim dizer. A mulher do médico disse ao marido: apagaram-se as luzes, alguma lâmpada que se fundiu. Não admira, depois de permanecerem acesas há tantos dias. Apagaram-se todas, o problema foi lá fora. Agora também tu ficaste cega. Esperarei que nasça o sol. Saiu da camarata, atravessou o átrio, olhou para fora. Esta parte da cidade encontrava-se às escuras. O projetor do exército estava apagado. Deviam tê-lo ligado à rede geral. E agora, pelos vistos, acabara-se a energia. No dia seguinte, uns mais cedo, outros mais tarde, porque o sol não nasce ao mesmo tempo para todos os cegos, muitas vezes depende da finura do ouvido de cada um, começaram a juntar-se nos degraus exteriores do edifício, homens e mulheres, vindos das diversas camaradas, com exceção, já se sabe, da dos malvados, que a esta hora já deverão estar a tomar o pequeno almoço. Esperavam um ruído do portão a ser aberto, o guincho agudo dos gonzos por untar, os sons que anunciavam a chegada da comida. Depois, as vozes do sargento de serviço. Não saiam daí! Que ninguém se aproxime. O arrastar dos pés dos soldados, o rumor surdo das caixas ao serem largadas no chão, a retirada em acelerado, novamente o ranger do portão. Enfim, a autorização. Já podem vir. Esperaram até que amanhã se fez meio-dia e o meio-dia tarde. Ninguém, nem sequer a mulher do médico, quis perguntar pela comida. Enquanto não fizessem a pergunta, não ouviriam o temido não. Enquanto ele não fosse dito, continuariam a ter esperança de ouvirem palavras como estas: está a chegar, tenham paciência, aguentem a fome mais um pouquinho. Alguns, por muito que o quisessem, não puderam aguentar, como se de repente tivessem adormecido, desmaiaram ali mesmo. Valeu-lhes a mulher do médico. Parecia impossível como esta mulher conseguia dar fé de tudo quanto se passava. Devia ser dotada de um sexto sentido, uma espécie de visão sem olhos. Graças a isso é que os pobres infelizes não se ficaram ali a cozer ao sol. Levaram-nos logo de charola para dentro. E com o tempo, água e palmadinhas na cara, todos acabaram por sair do delírio. Mas era inútil contar com estes para a guerra. Não poderiam nem com uma gata pelo rabo. Modo de dizer muito antigo que se esqueceu de explicar por que extraordinária razão é mais fácil levar pelo rabo uma gata que um gato. Finalmente, disse o velho da venda preta, a comida não veio. A comida não virá. Vamos pela comida.
Levantaram-se, sabe Deus como, e foram reunir-se na camarata mais afastada da fortaleza dos malvados. Para a imprudência já bastou a do outro dia. Dali mandaram escutas à outra ala. Logicamente, cegos que viviam lá conheciam melhor os sítios. Ao primeiro movimento suspeito, venham avisar. A mulher do médico foi com eles e trouxe uma informação pouco animadora. Barricaram a entrada com quatro camas sobrepostas. Como soubestes que eram 4? Perguntou alguém. Não foi difícil. Apalpei-as. Não deram por ti. Não creio. Como fazes? Vamos lá, tornou a dizer o velho da venda preta. Vamos ao que estava decidido. Ou é isso, ou ficamos condenados a uma morte lenta. Alguns morrerão mais depressa se formos, disse o primeiro cego. Quem vai morrer? Já está morto e não o sabe. Que temos de morrer? Sabemo-lo desde que nascemos. Que temos de morrer, sabemo-lo desde que nascemos. Por isso, de uma certa maneira, é como se já tivéssemos nascido mortos. Deixem-se de conversas inúteis, disse a rapariga dos óculos escuros. Eu sozinha não posso lá ir, mas se agora começamos a dar o dito por não dito, então deito-me na cama e deixo-me morrer. Só morrerá quem tenha os dias contados. Ninguém mais, disse o médico. E, alcançando a voz, perguntou: quem está decidido aí? Põe a mão no ar. É o que acontece a quem não pensa 2 vezes antes de abrir a boca para falar, que adiantava pedir que se levantasse as mãos se ali não havia ninguém para as contar. Assim, o criam em geral e depois dizer: somos 13. Caso em que, de certeza, uma nova discussão principiaria para apurar o que, à luz da lógica, seria mais correto. Se pedir que se apresentasse outro voluntário que quebrasse o enguicho por excesso, ou se evitá-lo por defeito, tirando a sorte aquele que deveria sair. Alguns tinham levantado a mão com pouca convicção no movimento que traía a hesitação e a dúvida, quer pela consciência do perigo a que se iam expor, quer porque se tivessem apercebido do absurdo da ordem. O médico riu. Que disparate, pedir-lhes que ponham a mão no ar. Vamos proceder de uma maneira diferente. Que se retirem os que não possam ou não queiram ir. Os restantes ficam para combinarmos a ação. Houve remexidas, passos, murmúrios, suspiros, pouco a pouco foram saindo os débeis e os timoratos. A ideia do médico tivera tanto de excelente como de generosa. Assim será menos fácil saber quem tinha estado e deixara de estar. A mulher do médico contou os que ficaram. Eram 17, contando com ela e o marido. Da primeira camarata, lado direito, estavam o velho da venda preta, o ajudante de farmácia, a rapariga dos olhos escuros, e eram todos homens os voluntários das outras camaratas, com exceção daquela mulher que dissera: onde tu fores, eu irei. Essa também está aqui. Alinharam-se ao longo da coxia. O médico contou-os. 17. Somos 17. Somos poucos, disse o ajudante da farmácia. Assim não iremos conseguir. A frente de ataque, se posso usar esta linguagem que mais parece de militar, terá de ser estreita, disse o velho da venda preta. O que nos espera é a largura de uma porta. Acho que só complicaríamos se fôssemos mais. Atirariam ao monte, concordou alguém, e todos pareceram ficar contentes por, afinal, serem poucos. O armamento era o que já conhecemos. Os ferros retirados das camas, que tanto teriam serventia de alavanca como de lança, consoante se tratasse de entrarem em combate os sapadores ou as tropas de assalto. O velho da venda preta, que pelos vistos algumas lições de tática devia ter aprendido na sua juventude, lembrou a conveniência de se manterem sempre juntos e virados na mesma direção, por ser essa a única forma de não se agredirem uns aos outros, e que,
deviam avançar em silêncio absoluto para que o ataque beneficiasse do efeito da surpresa. Descalcemo-nos, disse. Depois, vai ser difícil encontrar cada um seus sapatos, disse alguém. E outro comentou, os sapatos que sobrarem é que irão ser os verdadeiros sapatos de defunto, com a diferença de que, neste caso, ao menos, sempre haverá quem os aproveite. Que história de sapatos de defunto é essa? É um dito. Estar à espera de sapatos de defunto significava estar à espera de coisa nenhuma. Por quê? Porque os sapatos com que os mortos eram enterrados eram feitos de cartão. Também é certo que seriam suficientes. As almas não têm pés, que se saiba. Outro ponto ainda, interrompeu o velho da venda preta. 6 de nós, os 6 que se sentirem com mais ânimo, quando lá chegarmos, empurrarão com toda a força as camas para dentro, de modo a podermos entrar todos. Sendo assim, teremos de largar os ferros. Acho que não será preciso. Até podem ajudar, se os usarem em posição vertical. Fez uma pausa, depois disse, com uma nota sombria na voz. Sobretudo, que não nos separemos. Se nos separarmos, somos homens mortos. E mulheres, disse a rapariga dos óculos escuros. Não te esqueças das mulheres. Tu também vais? Tu também vais? Perguntou o velho da venda preta. Preferiria que não fosses. E por quê? Pode saber-se. És muito nova. Aqui dentro a idade não conta, nem o sexo. Portanto, não te esqueças das mulheres. Não, não me esqueço. A voz com que o velho da venda preta disse essas palavras parecia pertencer a outro diálogo. As seguintes já estavam no seu lugar. Pelo contrário, quem dera que alguma de vocês pudesse ver o que nós não vemos, levar-nos pelo caminho certo, guiar a ponta dos nossos ferros contra a garganta dos malvados, tão certeiramente como fez a outra. Seria pedir demasiado. Uma vez, não são vezes. Além disso, quem nos diz que não ficou por lá morta? Pelo menos não houve notícias dela, lembrou a mulher do médico. As mulheres ressuscitam umas nas outras. As honradas ressuscitam nas putas. As putas ressuscitam nas honradas, disse a rapariga dos óculos escuros. Depois disso, houve um grande silêncio. Para as mulheres, ficara tudo dito. Os homens teriam de procurar as palavras e, de antemão, sabiam que não seriam capazes de encontrá-las. Saíram em fila, os 6 mais fortes à frente, como tinham ficado combinado. Entre eles estavam o médico e o ajudante de farmácia, depois vinham os outros, armado cada qual com seu ferro de cama, uma brigada de lanceiros esquálidos e maltrapilhos. Quando atravessavam o átrio, um deles deixou escapar das mãos o ferro, que atroou no lajedo como uma rajada de metralha dispersa. Se os malvados ouviram o barulho e perceberam ao que vamos, estamos perdidos. Sem dar aviso a ninguém, nem mesmo ao marido, a mulher do médico correu à frente, olhou ao longo do corredor, depois devagarinho, rente à parede, foi se aproximando da entrada da camarata. Aí pôs-se à escuta. As vozes dentro não pareciam alarmadas. Trouxe rapidamente a informação e o avanço recomeçou. Apesar da lentidão e do silêncio com que a hoste se movia, os ocupantes das 2 camaratas que antecediam o bastião dos malvados, sabedores do que estava para acontecer, chegavam-se às portas para melhor poderem ouvir o alarido eminente da batalha. E alguns deles, mais nervosos, excitados pelo cheiro de uma pólvora que ainda estava por queimar, decidiram no último momento acompanhar o grupo. Uns poucos voltaram atrás para se armarem. Já não eram 17. Tinham pelo menos duplicado. O reforço não agradaria com certeza ao velho da venda preta, mas ele não chegou a saber que comandava 2 regimentos em vez de 1. Pelas poucas janelas que davam para o pátio interior, entrava uma única claridade, cinzenta, moribunda, que declinava rapidamente,
já a resvalar para o poço negro e profundo que ia ser esta noite. Tirando a tristeza irremediável causada pela cegueira de que inexplicavelmente continuavam a padecer, os cegos, valha-lhes isso ao menos, estavam a salvo das deprimentes melancolias produzidas por estas e semelhantes alterações atmosféricas, comprovadamente responsáveis de inúmeros atos de desespero no tempo remoto em que as pessoas tinham olhos para ver. Quando alcançaram a porta da camarata maldita, a obscuridade era já tal que a mulher do médico não pôde ver que não eram 4, mas 8 as camas que formavam a barreira, entretanto duplicada como os atacantes, porém com piores consequências imediatas para eles, como não tardará a certificar-se. A voz do velho da venda preta soou em grito. Agora! Foi a ordem. Não se lembrou do clássico ao assalto, ou lembrou-se, mas lá lhe teria parecido ridículo tratar com tanta consideração militar uma barreira de cátares infectos. Inçados de pulgas e percevejos, como seus colchões apodrecidos de suor e urina, as mantas como esfregões, já não cinzentas, mas de todas as cores de que pode vestir-se a repugnância. Isto sabia-o de antes a mulher do médico, não que o pudesse ver agora, se nem sequer se apercebera do reforço da barricada. Os cegos avançaram como arcanjos rodeados do seu próprio resplendor. Embateram no obstáculo com os ferros ao alto, como haviam sido instruídos, mas as camas não se mexeram. É certo que as forças destes fortes em pouco superariam a dos débeis que vinham atrás e mal já podiam segurar as lanças, como alguém que lançou uma cruz às costas e agora tem de esperar que o subam a ela. O silêncio desaparecera. Gritavam os de fora. Começaram os de dentro a gritar. Provavelmente ninguém o terá notado até hoje, como são absolutamente terríveis os gritos dos cegos. Parecem eles que estão a gritar sem saberem porquê. Queremos dizer-lhes que se calem e logo acabamos nós a gritar também. Só nos falta sermos cegos, mas o dia lá virá. Estavam nisto, uns a gritar porque atacavam, outros a gritar porque se defendiam, quando os do lado de fora, desesperados por não terem conseguido arredar as camas, largaram os ferros no chão de qualquer maneira, e todos a uma, ao menos aqueles que conseguiram meter-se no espaço do vão da porta e os que não couberam faziam força nas costas dos da frente. Puseram-se a empurrar, e pareciam que iam alcançar a vitória. As camas já se tinham mesmo movido um pouquinho, quando de repente, sem prévio aviso ou ameaça, se ouviram 3 disparos. Era o cego da contabilidade a fazer pontaria baixa. 2 dos atacantes tombaram feridos, os outros recuaram precipitadamente de atropelo. Tropeçavam nos ferros e caíam, como loucas as paredes do corredor. Multiplicavam os gritos. Também se gritavam nas outras camaratas. A obscuridade tornara-se quase completa. Não era possível saber quem tinha sido atingido pelas balas. Claro que se poderia perguntar cá de longe. Vocês quem são? Mas não parecia próprio. Aos feridos, há que tratá-los com respeito e consideração. Chegar-se a eles caridosamente, pôr-lhes a mão na testa, salvo se foi aí que a bala, por infeliz acaso, os alcançou. Depois, perguntar-lhes em voz baixa como se sentem, dizer-lhes que não vai ser nada, que já vêm aí os maqueiros, e enfim dar-lhes água, mas só se não estiverem feridos no ventre, como expressamente se recomenda no manual de primeiros socorros. Que fazemos agora? Perguntou a mulher do médico. Estão lá, 2 caídos no chão. Ninguém lhe perguntou como sabia ela que eram 2. Afinal, os disparos tinham sido 3, sem contar com os efeitos dos ricochetes. Se chegou a vê-los. Temos de ir buscá-los, disse o médico. O risco é grande, observou, sucumbido o velho da venda preta, que vira como a sua tática de assalto tinha resultado em desastre. Se eles percebem que há gente, tornam a disparar. Fez uma pausa e acrescentou suspirando.
mas temos de lá ir. Eu, por mim, estou pronto. Eu também vou, disse a mulher do médico. O perigo será menos se nos aproximarmos de rastos. O que é preciso é encontrá-los depressa, antes que lá de dentro tenham tempo de reagir. E eu vou também, disse a mulher que havia declarado no outro dia: onde tu fores, eu irei. De tantos que ali estavam, ninguém se lembrou de dizer que era facílimo averiguar quem eram os feridos. Atenção, feridos ou mortos, por enquanto ainda não se sabe. Bastava que todos fossem dizendo: eu vou, eu não vou. Os que tivessem ficado calados eram os tais. Puseram-se, pois, os 4 voluntários a rastejar, as 2 mulheres ao centro, um homem de cada lado. Calhou assim, não o fizeram por cortesia masculina ou por instinto cavalheiresco de proteção das damas. A verdade é que tudo irá depender do ângulo de tiro, se o cego da contabilidade disparar outra vez. Enfim, talvez não venha a suceder nada. O velho da venda preta havia tido uma ideia antes de se irem. Acaso melhor do que as primeiras, que estes companheiros aqui se pusessem a falar muito alto, inclusive a gritar. Ainda por cima, razões não lhes faltam, de maneira a cobrirem o inevitável ruído de ir e voltar, e também o do que pelo meio vi a acontecer. Sabe Deus por quê? Em poucos minutos chegaram socorristas ao seu destino. Souberam-no quando ainda nem tinham tocado nos corpos. O sangue por cima do qual se iam arrastando era como um mensageiro que lhes tivesse vindo dizer: eu era a vida, atrás de mim já não há nada. Meu Deus, pensou a mulher do médico, quanto sangue! E era verdade, um charco. As mãos e a roupa pegavam-se ao chão como se as tábuas e o lajedo estivessem cobertos de visco. A mulher do médico soergueu-se sobre os cotovelos e continuou a avançar. Os outros tinham feito o mesmo. Estendendo os braços, alcançaram enfim os corpos. Os companheiros continuavam a fazer lá atrás todo o barulho que podiam. Agora eram como carpideiras em transe. As mãos da mulher do médico e do velho da venda preta aferraram-se aos tornozelos de um dos caídos. Por sua vez, o médico e a outra mulher tinham agarrado um braço e uma perna do segundo. Agora tratava-se de puxá-los, de saírem rapidamente da linha de fogo. Não era fácil. Para isso, precisariam erguer-se um pouco, pôr-se de gatas. Era a única forma de conseguir usar eficazmente as poucas forças que ainda lhes restavam. A bala partiu, mas dessa vez não atingiu ninguém. O medo fulminante não os fez fugir, pelo contrário, deu-lhes a porção de energia que fazia falta. Um instante depois já estavam a salvo. Tinham-se chegado o mais que podiam à parede do lado da porta da camarata. Só um tiro muito enviesado teria possibilidade de alcançá-los, mas era duvidoso que o cego da contabilidade fosse perito em balísticas, mesmo destas elementares. Tentaram levantar os corpos, mas desistiram. Não podiam fazer mais do que arrastá-los. Com eles vinha, já meio seco, como trazido por uma rasoeira. O sangue derramado e outro ainda fresco, que continuava a manar dos ferimentos. Quem são? Perguntaram os que estavam à espera. Como é que se pode saber? Se não vemos, disse o velho da venda preta. Não podemos continuar aqui, disse alguém. Se eles se decidirem a fazer uma surtida, vamos ter muito mais que 2 feridos, disse alguém. Os mortos, disse o médico, pelo menos não estou a sentir-lhes o pulso. Ou mortos, disse o médico, pelo menos não estou a sentir-lhes o pulso. Carregaram com os corpos ao longo do corredor, com o exército em retirada. Chegados ao átrio, fizeram alto, e aí se diria que tinham resolvido acampar. Mas a verdade dos fatos é outra. O que aconteceu foi: esvaíram-se-lhes de todas as forças. Aqui me fico, não posso mais. É tempo de reconhecer que há de parecer surpreendente que os cegos malvados, antes tão prepotentes e agressivos,
tão facilmente e com tanto gosto brutais, agora não façam mais do que defender-se, levantando barricadas e disparando lá de dentro a mão salva, como se tivessem medo de ir à luta em campo aberto, cara a cara, olhos nos olhos. Como todas as coisas na vida, também essa tem a sua explicação, e vem a ser que depois da trágica morte do primeiro chefe se havia relaxado na camarata o espírito da disciplina e o sentido da obediência. O grande erro do cego da contabilidade foi ter pensado que bastava apoderar-se da pistola para ter com ela o poder no bolso. Ora, o resultado foi precisamente o contrário. Cada vez que faz fogo, sai-lhe o tiro pela culatra. Por outras palavras, cada bala disparada é uma fração de autoridade que vai perdendo. Estamos para ver o que acontecerá quando as munições se lhes acabarem de todo. Assim como o hábito não faz o monge, também o sceptro não faz o rei. Esta é uma verdade que convém não esquecer. E se é certo que o sceptro real anda a apunhar agora o cego da contabilidade, apetece dizer que o rei, apesar de morto, apesar de enterrado na própria camarata e mal, apenas em 3 palmos de chão, continua a ser lembrado, pelo menos nota-se-lhe pelo cheiro, a fortíssima presença. Entretanto, nasceu a lua. Pela porta do átrio que dá para a cerca exterior entra uma difusa claridade que cresce pouco a pouco. Os corpos que estão no chão, mortos 2 deles, os outros vivos ainda, vão lentamente ganhando volume, desenho, traços, feições, todo o peso de um horror sem nome. Então a mulher do médico compreendeu que não tinha qualquer sentido, se o havia tido alguma vez, continuar com o fingimento de ser cega. Está visto que aqui já ninguém se pode salvar. A cegueira também é isso, viver num mundo onde se tem acabado a esperança. Podia, portanto, dizer que eram os mortos. Este é o ajudante da farmácia. Este é aquele que diz que os cegos atirariam ao monte. Ambos tiveram razão, de certo modo. E escusam de perguntar-me como sei quem eles são. A resposta é simples. Vejo. Alguns dos que ali estavam já o sabiam e tinham se calado. Outros andavam desde há tempos com suspeitas e agora viam-nas confirmadas. Inesperado foi o alinhamento dos restantes. E, contudo, pensando melhor, talvez o não devamos estranhar. Noutra altura, a revelação teria sido causa de um enorme alvoroço, de uma comoção sem freio. Que sorte a tua! Como foi que conseguiste escapar ao universal desastre? Que nome tem as gotas que põe nos olhos? Dá-me a direção do teu médico. Ajude-me a sair desta prisão. Neste momento, já tanto fazia. Na morte, a cegueira é igual para todos. O que não podiam era continuar ali, sem defesas de nenhuma espécie. Até os ferros das camas já tinham ficado. Os punhos não serviriam de nada. Orientados pela mulher do médico, arrastaram os cadáveres para o patamar exterior e ali os deixaram ficar à lua, sobre a alvura leitosa do astro, brancos por fora, negros, enfim, por dentro. Voltaram para as camaratas, disse o velho da venda preta. Voltemos para as camaratas, disse o velho da venda preta. Veremos mais tarde o que se poderá organizar, disse, e foram palavras loucas de que ninguém fez caso. Não se dividiram por grupos de origem, foram se encontrando e reconhecendo pelo caminho. Uns para a ala esquerda, outras para a ala direita. Vieram juntas até aqui a mulher do médico, aquela que tinha dito: aonde tu fores, eu irei. Não era esta a ideia que levava agora na cabeça, bem pelo contrário, mas não quis falar dela. As juras nem sempre se cumprem. Umas vezes foi por fraqueza, outras vezes por causa de uma força superior com que não tínhamos contado.